Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Henrique para mais uma aula de biologia. Hoje, um pouquinho diferente. Hoje, não sei se vocês perceberam aí a qualidade do som, a qualidade da imagem. Hoje estamos aqui com uma estrutura profissional, né? Aqui agradecer ao meu amigo, colega de trabalho, o Caio, né? O Caio Estevão aí, que está dando um suporte pra gente nessa parte aí de gravação, de filmagem. Espero que vocês gostem. A gente está fazendo tudo isso na qualidade para vocês mesmos assistirem e terem uma aula com mais qualidade, com mais profissionalismo para vocês. Falando em biologia, hoje o assunto é código genético, um assunto super importante que cai bastante nos exames, nos vestibulares, no Enem, na sua prova que você vai fazer. E é uma continuação dos assuntos ligados aos ácidos nucleicos. Então, em aulas anteriores, a gente falou de DNA, de RNA, como essas moléculas são copiadas, como elas são produzidas, os tipos de RNA. E agora a gente vai ver o que é o código genético, que é algo intrínseco ao DNA e ao RNA. Então a gente vai ver esse código e ver como ele funciona para você, nas suas células e nas células de todos os seres vivos, para produzir as proteínas que a gente tanto precisa para sobreviver. Então vem comigo para mais essa aula. Antes de mais nada, nós temos aí código genético. Qual o intuito dessa aula, professor ou Henrique? Então, na verdade, nós temos a seguinte situação. O DNA, ele tem, como eu disse para vocês, informações, ele tem receitas. Para quem assistiu minhas aulas anteriores, vai lembrar, tem receita para fazer o quê? Tem receita para produzir proteínas. Na verdade, todas as diferentes proteínas que nosso organismo produz, e existem cálculos, né, que estimam que um ser humano produz mais de 100 mil tipos de proteínas diferentes, pode chegar a esse tanto. A informação para produzir esses milhares de tipos diferentes de proteínas, onde está essa informação? Onde está a receita para cada uma das proteínas? Sabemos que é no DNA. A questão é, como que o DNA é decodificado? Né? Porque tudo está escrito no DNA, mas está escrito em código. Né? Como se fosse algo criptografado. Esse nome está muito na moda hoje em dia, criptografia. Criptografia é um código em que você, entre aspas, esconde algo nesse código para nem todo mundo conseguir descobrir o que você escreveu. DNA não é tão escondido porque a gente já tem decifrado o código dele e é o que a gente vai ver hoje. Então existe uma linguagem específica que a célula fala, vamos dizer assim, uma linguagem específica que o DNA usa para ser traduzido em uma proteína. A gente vai ver como é que funciona, mas antes a gente vai ver uma introdução. Na verdade, o que é um código para introduzir esse assunto? Porque muita gente usa o termo código genético de forma inadequada, como eu vou falar daqui a pouco. Mas a gente vai ver no primeiro momento geralmente o que é código, sem pensar estritamente na biologia, vamos pensar no geral. O que é um código no geral? Então vamos lá. Código é um sistema ou um conjunto de símbolos que significam alguma coisa. Ou, em outras palavras, código é uma linguagem específica utilizada para dar significância a alguma coisa. Exemplo, nós aqui no Ocidente, no Brasil, nos comunicamos com um código alfabético, né, de 26 letras, de A a Z. Não é verdade? E com essas 26 símbolos, que a gente chama de letras do alfabeto, conseguimos formar palavras com as quais nos comunicamos. É um tipo de código de sistema. A gente também usa números e alguns outros símbolos para nos comunicarmos de forma escrita e transformamos em fala também. A gente não usa o alfabeto para tudo, na verdade. A gente tem outras formas de se comunicar sem necessariamente usar o nosso alfabeto de 26 letras e o nosso conjunto de números aí, de 0 a 9, formando os mais diferentes, né, numerais aí. A gente tem outras formas de se comunicar usando outros códigos, outros símbolos. Vou dar um exemplo de alguns aqui. O computador que você usa para assistir esse vídeo, muitas vezes, ou até o smartphone, dependendo do sistema operacional que ele tem, ele usa para decodificar arquivos, ou para formar um texto, ou para se comunicar com outra máquina, com outro smartphone, com outro computador, não uma linguagem alfabética como a gente.
Como não, professor? Eu estou lendo aqui o nome da sua aula, código genético, está no alfabeto que eu entendo. Isso é o que aparece para você, mas não é essa forma que o computador lá dentro, nos chips do seu hardware está usando. Ele está usando um código, muito provavelmente, chamado de código binário, o famoso código binário. Vamos pegar como exemplo, para vocês entenderem como é que funciona esse código, a letra H do meu nome, Henrique, tá? O H, quando você digita o H aí no seu teclado, não vai ficar registrado H lá dentro, né, do computador, da memória. Na verdade, cada letra do alfabeto tem um número, né, que significa aquela letra. Por exemplo, o H para o código binário é o código 72, eu já fui pesquisar isso. Né? Cada letra tem um código. O G, por exemplo, que vem antes do H, é o 71 e assim por diante. Só que assim, não fica registrado 72. O computador ele se comunica com códigos binários, não decimais, como o nosso. O código binário é um sistema que pega os números 0 e 1, parece um monte de zeros e uns bagunçados, aleatórios, mas não é. O 1 significa ligado e o 0 desligado, para cada um dos níveis aí do código binário. Então o 72 para o computador é esse código, é 010010000. Para quem entende de código binário, sabe como isso é decodificado e vira o número 72, que significa, na verdade, a letra H. Então, eu não vou explicar aqui porque a aula não é sobre código binário, mas eu vou dizer para vocês que o código para o computador para H é isso, 0100100. Então, se você digitar isso para uma única letra, hein? Se você digitar um texto e abrir, né, a página onde está o código binário, você vai ver um monte de 0 e 1, uma página enorme, cheia de zeros e uns. O computador decodifica aquilo, ele entende essa linguagem de 0 e 1, por isso chama código binário, porque são dois termos apenas, é o 0 e o 1, tá? E ele decodifica isso e transforma cada uma dessas conjunto de números 0 e 1 em uma letra e isso vira um texto para vocês. Então, na verdade, o computador traduz o que está do nosso alfabeto para código binário e retraduz novamente do código binário para o nosso alfabeto. É um sistema de códigos que o computador, é a linguagem que o computador fala, que ele utiliza para se comunicar. Quer um exemplo um pouco mais próximo? Mas nós somos humanos, não somos computadores. Vamos ver um sistema de códigos que os seres humanos lá do outro lado do mundo usam, né? Os japoneses, eles têm basicamente três sistemas de linguagem. Eu não vou chamar de alfabeto, porque alfabeto é o nosso de A a Z, né? Mas eles usam, vamos dizer assim, entre aspas, três alfabetos ou três sistemas de símbolos, né, diferentes. Um deles é o chamado katakana. Você que é um ocidental e tem um nome ocidental como eu, Henrique, se o seu nome for escrito em japonês, ele vai ser escrito no sistema katakana, tá? Eu fui atrás e o Henrique escrito no sistema katakana dos japoneses não é escrito assim, Henrique, com letrinhas do alfabeto como a gente conhece. Pessoal aí que sabe escrever e entende japonês, se eu errei alguma coisa, me desculpem, tá? Mas essa, pelo que eu fui pesquisar, era mais ou menos assim que se escreve o meu nome em katakana, na linguagem dos japoneses. Veja que o sistema de símbolos é diferente, mas isso pode ser decodificado e a gente sabe que é Henrique, tá? Na verdade, é um sistema um pouquinho diferente do nosso, porque lá eles não têm a letra H isolada. O primeiro símbolo é esse daqui, que significa o E, H junto com o E já, tá? E aí o resto, né, completa o Henrique. Então veja que é um sistema de símbolos, é um código diferente do que a gente usa e pode ser decodificado das duas formas. Existem várias outras letras, vocês já devem imaginar isso daí. Outro código usado antigamente, antes das nossas tecnologias, né, hoje com GPS, tecnologias com ondas de rádio e outros sistemas de comunicação e navegação, mas antigamente, até a primeira metade do século XX, era muito usado um código para comunicação entre embarcações, entre aviões, né, e não só, entre exércitos, de um lugar para o outro, que era o código Morse, que se fazia com o telégrafo. O código Morse é um código que dá para você usar todas as letras do alfabeto, todos os números, apenas, né, você pode se comunicar nessas letras apenas utilizando dois símbolos. Tipo um código binário, mas um pouquinho diferente. Aqui era um impulso que se dava no telégrafo, curto ou longo, certo? E dependendo da combinação desses pulsos, significava uma letra. Exemplo, a letra A era um pulso curto e um longo, tipo pipi,
né? A letra H do meu nome, mais uma vez, são 3 pulsos curtos. Pi, pi, pi. Sim? Então, quando a pessoa recebia essa mensagem, né? Ou seja, ele via, né, alguma coisa, ele decodificava isso, né, ele ouvia isso, decodificava e ele escrevia uma mensagem. Poxa, ele está querendo dizer isso. É um outro sistema de código, dá para a gente conversar por código Morse, sabendo decodificá-lo. E existe mais um que eu queria dar como exemplo para vocês, que é o alfabeto da OTAN, chamado também de alfabeto internacional ou alfabeto militar, em que o pessoal aqui do Ocidente usa muito para se comunicar, aviões, embarcações hoje em dia, né? A gente não usa as letras A, B, C, né? A gente usa, né, as letras do alfabeto, mas com códigos que valem para todos os países, tá? Porque nem todos os países falam do mesmo jeito, a mesma linguagem, mas para unificar, a OTAN criou, muito usado às vezes entre policiais, entre equipes aí, um alfabeto que é internacional. Então A seria Alpha, B seria Bravo, C Charlie, D Delta, E Echo, F Foxtrot, G Golf e H Hotel. E assim por diante. Então é um sistema de códigos que é meio universal aí entre o pessoal aí, principalmente, né, chamado de alfabeto OTAN, porque é do pessoal aí, mas os ocidentais usam. Então quando aviões se comunicam, mas eles estão, né, um fala inglês, outro fala outra língua, mas qual é o código do seu avião que está aí falando com a torre? Ele usa, né? Ele não vai falar... O código do meu avião é ABC. Não, ele vai falar Alpha, Bravo, Charlie. Então, para unificar os códigos, então vejam que existem várias maneiras que nós usamos para nos comunicar. São códigos diferentes, sistemas de códigos diferentes, diferente do nosso alfabeto tradicional de A a Z com 26 letras e tal. Tá? Agora, por que tudo isso? Para você entender, ter uma noção do que é código, porque a gente vai falar agora do código genético. E o código genético é a linguagem que a célula usa para se comunicar. Afinal, quando você pega um DNA, o que tem escrito lá dentro? Você vai falar para mim, professor, você falou no começo da aula que o DNA tem informação para fazer uma proteína, correto? Então quer dizer que está escrita a receita para fazer uma proteína? Em português ainda no DNA? Não, nem em inglês, nem em japonês, nem em katakana, nem em nenhuma outra língua. Desses códigos humanos aqui. Na verdade, o que nós temos no DNA é uma sequência de bases nitrogenadas, de 4 bases nitrogenadas colocadas numa ordem lá que o DNA tem própria dele, né? Dispostas, não vou dizer aleatoriamente, mas na ordem correta, para formar alguma coisa. Então você tem lá adenina, citosina, timina e guanina dispostas aí ao longo de uma fita de DNA, várias vezes. Né? Que a gente representa pelas letras, nós, seres humanos, representamos pelas letras A, T, C e G. Aí você vai fazer a leitura do DNA, vai estar lá A, T, C, G, G, C, A, T, G, A, T, T, A, C, A. Você vai ter uma sequência de bases que são para nós as letrinhas, né, que a gente coloca quando a gente escreve na lousa. E aí você vai, de repente, falar, mas eu não estou entendendo nada disso. Para mim isso não significa nada, para mim é um conjunto de letras colocadas aí. Pois bem, para o cérebro humano não faz sentido, mas a célula entende essa codificação e ali, nesse monte de A, T, C e G escrito aí ao longo do DNA, vamos dizer assim, está o código, ou melhor, está a informação para se produzir uma proteína específica. E como a célula entende? A célula consegue falar essa linguagem. Certo? Então, na verdade, a célula consegue entender o que está no DNA escrito, na verdade, a sequência de bases nitrogenadas, e consegue falar, não, eu li aqui, então a proteína, a receita da proteína, a proteína é essa. Ela vai ter uma metionina, né, uma alanina, e assim vai montando os aminoácidos na ordem certa. Ah, professor, mas eu não sei decodificar isso. E como que eu vou saber? Aí que tá. Você não precisa necessariamente descobrir na raça. Durante as décadas de 60 e 70, os cientistas se debruçaram sobre vários DNAs aí dos seres vivos aí e conseguiram descobrir o que significa cada
uma das letrinhas, ou cada um dos conjuntos de letras que tem no DNA ou no RNA, e eles descobriram que o que cada uma desses códigos, né, desses conjuntos de letras significam numa proteína, qual aminoácido é colocado na hora de fazer uma proteína. E esse código é o que está aparecendo aí para vocês nessa tabela. Olha que tabelona bonita que vocês têm aí. Tá? Essa tabela é facilmente encontrada na internet, tá? Então, se você digitar aí código genético no seu buscador aí, ou tabela do código genético, você sempre vai se deparar, ou quase sempre vai se deparar com uma tabela como essa, que está sendo mostrada para você aí, tá? Essa tabela aí pode vir, veja que ela está cheia das letras aí, né? Essas letras é o que aparece no ácido nucleico, no caso no RNA. Tá? E do lado o nome do aminoácido correspondente. Esses nomes esquisitos aí, fenilalanina, meu Deus, isso vai travar minha língua. Calma, você acostuma. Fen, né? Leucina, isoleucina, prolina, serina, são nomes de diferentes aminoácidos que são colocados numa proteína. Tá? Não se assuste. Né? Pode vir também a tabela com os aminoácidos, né, colocados, o nome deles em inglês, né? Fenilalanina, por exemplo, a primeira é PHE, mas tem aí, coloquei para vocês aí uma legenda embaixo. Então, as duas tabelas, na verdade, são a mesma coisa. Aí você vai me perguntar, professor, mas eu vou ter que decorar essa tabela? Geralmente não, pessoal. Essa tabela, quando cai algum exercício disso, ela é dada para vocês consultarem, né? E o que você tem que saber do código genético é, primeiro, as características desse código, que é essa tabela, e como usar corretamente o código genético. Então, aqui comigo, nós vamos ver, primeiro, as características do código genético. Vamos começar pela primeira característica do código genético. A primeira está logo aí na cara, então você olhando a tabela aí novamente, você vai perceber uma coisa, que cada aminoácido, né, ele é codificado por um conjunto de 3 bases, ou 3 letras aí, começando lá em cima, ó. O é fenilalanina, né? O C também, A, leucina, e assim por diante, ou seja, cada 3 letras, que chamamos de trinca ou códon, significa um aminoácido igual ou diferente, tá? Mas tem que ser 3 letras, que chamamos, repito, de trinca ou códon, tá? E aí agora você deve estar se perguntando, mas por que, professor, nós temos que juntar 3 letras para formar um aminoácido? Não poderia ser só com uma letra? Tipo, A é um aminoácido, C é outro, G é outro. Não poderia ser muito mais simples, né? Por que tem que ser de 3 em 3 letras, né? O código genético, ele é dessa forma. Mas eu vou explicar agora por quê. Você que gosta de matemática, vem comigo, mas fica tranquilo. Eu sei que tem muita gente aí que torce o nariz para matemática, outros gostam, mas é uma matemática simples. Raciocina aqui comigo. Nós temos quantas bases nitrogenadas diferentes no DNA? Vocês já sabem que são 4. A, T, C e G. No RNA também são 4, né? Só que em vez do T é U, é A, U, C e G. Mas a questão é que cada ácido nucleico só tem 4 bases diferentes. E essas 4 bases têm ou teriam que significar 20 aminoácidos. Porque nós temos quantos aminoácidos para montar uma proteína? Quantos tipos de aminoácidos diferentes existem na natureza para se montar uma proteína? São 20. Quem não lembra disso, olha lá na minha aula de proteínas, tá? Que já está aí também no canal. Pois bem, essas 4 bases nitrogenadas não são suficientes para codificar 20 aminoácidos. Por quê? Veja comigo, acompanhe o raciocínio. Se cada aminoácido correspondesse a apenas uma base nitrogenada, né, com uma apenas, ó, A seria, né, no DNA, lá está escrito lá A no DNA, seria um aminoácido, o aminoácido número 1, vamos chamar, qualquer um deles.
A letra T seria um outro aminoácido, vou chamar de aminoácido 2. A letra G, o aminoácido 3. E a letra C, o aminoácido 4. Beleza. Só que nós não temos só 4 aminoácidos. Nós temos 5, 6, 7, 20 tipos de aminoácidos. Vai até o 20. E aí? Faltou letra. As letras acabaram. São 4 letras. 4 letras para 20 aminoácidos não dá para codificar todos os aminoácidos. Então faltou letra. Então esse sistema de uma letra, um aminoácido, não é válido, não dá certo para o código genético. Não deu certo, por isso que ele não existe, né? Então 4 letras, né, agrupadas de uma a uma, só dá 4 combinações diferentes, né? Isso da matemática, né? 4 elevado a 1 é 4. Então 4 letras, cada letra um código, uma combinação diferente, um resultado, uma significância diferente, acaba em 4. Se eu precisar de outros, como eu preciso, até o 20, não tem letras suficientes. Então, como isso foi resolvido? Vamos, em vez de cada uma letra significar um aminoácido, que tal cada 2 letras significar um aminoácido? Tá? Exemplo, AA é um aminoácido. Já o código AT é outro aminoácido, aminoácido 2. AG é outro. Aí você vai pensar, opa, você deve ter se animado aí. Você deve ter pensado, opa, agora vai. Agora, nossa, eu tenho um monte, porque se AA é um, AT é outro, nós dá para formar um monte. Mas quanto que é esse um monte? Eu fiz aqui para vocês. AA é um, AT é 2, AG é outro, daí TA é outro, TT é outro. Fiz todos aqui, ó. Pode conferir aí devagarinho aí, ó. Você olhando aí no vídeo, que eu fiz todas as combinações de 2 a 2 possíveis. Tá? E se você contar comigo, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 combinações de 2 em 2 letras diferentes. Isso, né, com 2 letras juntas, cada 2 letras um aminoácido. E isso dá um total de 16. Você pode até substituir na fórmula, né? 4 letras diferentes, organizadas de 2 em 2, né? Dá 16 combinações, é 4 elevado ao quadrado, 4 elevado a 2, tá? O problema é que nós temos quantos aminoácidos mesmo, gente, que eu acabei de falar ali? 20. E nós temos quantas combinações com 2 letras, de 2 em 2? Nós temos apenas 16. Puxa, faltou 4, faltou para o aminoácido 17, faltou para o 18, faltou para o 19 e faltou para o 20. Então o código genético também não pode ou não poderia ser organizado de 2 em 2 letras. A significância não é 2 letras para um aminoácido. Vamos aumentar mais uma letra. A cada 3 letras seria um código, uma significância diferente. Então vamos com 3 letras. Com 3 letras, nós temos, eu não vou colocar aqui na lousa, não sou louco, mas com 3 letras, nós temos aí a tabela que vocês têm na frente de vocês aí, tá? Então, com 3 letras agrupadas, cada 3 letras significa uma coisa, né? AAA é uma coisa, AAC é outra coisa, ACA é outra coisa, ACC, ACG, e vai trocando. Nós temos quantas combinações diferentes? Você pode aí pausar esse vídeo agora e contar na tabela um por um para ver quantos tem. Mas você pode jogar numa formulazinha fácil, que é essa daqui, ó. Eu tenho 4 letras organizadas de 3 em 3, é 4 elevado a 3, 4 elevado ao cubo, que dá 64 combinações diferentes. Tá bom, pessoal? Então, se você olhar aí, duvida, volta lá na tabela, né? Dá uma pauseada aí, né? E você vai ver aí 64 combinações diferentes, se duvidar do meu cálculo, mas tá aí. Tudo bem, pessoal? Então, 64 combinações diferentes são suficientes para 20 aminoácidos? São até mais do que suficientes. Dá e sobra. Mas professor, isso não é um problema? Você ter mais combinações diferentes do que o número de aminoácidos? Não, isso não é um problema. Na verdade, isso, vocês vão ver, é uma solução. O que não pode é ter menos combinações para mais aminoácidos. Você ter mais combinações para menos aminoácidos, 64 combinações diferentes para 20 aminoácidos, perdão, isso
não só pode, como é desejável. Isso vai trazer para nós uma segunda característica do código genético. É que o código genético é redundante ou degenerado. Por quê? Embora a palavra degenerado para nós, para a língua portuguesa, seja algo que traz uma conotação negativa, a gente dizer que o código genético é degenerado não é algo necessariamente ruim, tá? Ou redundante. O que significa? Significa que eu tenho 64 códons, 64 combinações de 3 letras, 64 trincas, para 20 aminoácidos, ou seja, vai sobrar códons. Esses códons que sobram, então vão sobrar aí 44 códons, esses códons que sobram vão ficar sem fazer nada? Não. O que vai acontecer? Muitas vezes, cada aminoácido vai poder ter mais de um códon. Tá bom, pessoal? Então, é o que você pode observar na tabela aí, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, aí no comecinho da tabela, a leucina. Estão vendo aí? A leucina vai ter um total de 6 códons só para ela. Veja, o UA é leucina, o UG é leucina também, CUU é leucina, CUC é leucina, CUA é leucina e CUG é leucina, certo? Então, pessoal, se isso acontece com a leucina, na verdade vai acontecer com praticamente todos os outros aminoácidos, com exceção da metionina e do triptofano, que são os únicos 2 aminoácidos da tabela, se você observar lá depois, que cada um só tem um códon. Todos os outros 18 aminoácidos sempre vão ter 2 ou mais códons, que é o caso da leucina, que chega até 6 códons só para a leucina. Então, é muito códon para pouco aminoácido, e cada aminoácido vai ter mais de um códon, tá? Vai ter vários códons só para ele. Essa característica, então, significa, né, a gente diz que essa característica do código genético é que ele é redundante ou degenerado, tá bom? E vocês vão ver como isso é importante até para a nossa proteção mais tarde. Outra característica importantíssima do código genético é que ele é universal, tá? O que significa? É que essa tabela é o código genético e ela vale para praticamente todas as espécies de seres vivos. Um breve parêntese. Algumas bactérias têm ligeiramente esse sistema de códigos modificado, mas tirando elas, todos os outros seres vivos, né? Pegando desde um protozoário, uma alga, um cogumelo, uma árvore, um gafanhoto, um sapo, o ser humano, todos nós compartilhamos o mesmo código genético. Aí você deve estar pensando, não, porque eu tenho um código genético, o cachorro é diferente de mim, ele tem outro código genético, o sapo é outro, né? E assim por diante. Mesmo eu e meu coleguinha, nós somos diferentes, nosso código genético é diferente, e eu vou dizer para você que não é. Como não, se nós somos diferentes? Nós temos DNA diferente. Então, o que é diferente é o patrimônio genético de vocês, ou o genoma, mas não o código genético. Por quê? Porque código genético nada mais é do que essa tabela que vocês estão vendo. Na verdade, código genético, na verdade, é um dicionário e ele é igual para todo mundo. Quando aparecer, por exemplo, CUC no seu RNA, ele vai saber que vai ser colocado o aminoácido leucina na proteína. Quando você achar CUC no RNA do seu coleguinha, ou de um cachorro, de um sapo, de uma planta, de um cogumelo, ou de qualquer outro ser vivo, vai ser colocado leucina na proteína também. Ou seja, o dicionário que decodifica o meu DNA, o meu RNA, o seu, o de um cachorro, de um sapo, de uma planta, de um cogumelo, ou de qualquer ser vivo, é igual, o dicionário é igual. Certo? O que significa no meu DNA, significa no seu também, em termos de proteína. Então a gente diz que o código genético é universal. O código genético é apenas o sistema de significâncias.
tá? Não é o seu patrimônio genético. O que confunde é que se usa muito aí popularmente, às vezes até na mídia, como eu vejo muito, o termo código genético de forma errada. O pessoal fala, foi descoberto o código genético do coronavírus. Não foi descoberto o código genético do coronavírus. Atenção, já vi até especialistas falando isso, e se tiver algum me assistindo, me desculpa, mas eu tenho que falar a verdade. Não foi descoberto o código genético do coronavírus. O código genético já está decifrado desde a década 70. E os vírus compartilham o mesmo código genético que a gente, é o mesmo. Tá? O código genético que serve para praticamente todas as formas de vida, inclusive os vírus, inclusive o novo coronavírus, esse código genético já foi decifrado há mais de 30, 40 anos atrás. Tá? E o que é esse código genético que já foi decifrado? Volto a colocar para vocês de novo. É isso aí que vocês estão vendo na frente de vocês. E ele é igual para mim, para você, para o vírus e para qualquer outra espécie de ser vivo, né, em linhas gerais, tá bom? Então, o que foi descoberto do coronavírus aí, esses tempos atrás, que saiu na imprensa, saiu na mídia, saiu na TV? O que foi descoberto foi o seu genoma, o seu patrimônio genético, né? Foi sequenciado o DNA para ver quais eram os genes que estão lá dentro, qual é a sequência de bases nitrogenadas, beleza. Mas o código genético dele, o dicionário que ele usa para decodificar esse, no caso o coronavírus não é nem DNA, é RNA, né? O código ou o dicionário utilizado para decodificar o seu RNA é o mesmo que nós usamos, que é essa tabela, né? Que a gente vai usar ela já, aprender a usar isso daí, como que a gente trabalha com isso. Tudo bem? Então, o código genético é universal. Então, se vocês virem alguém numa reportagem, numa matéria, numa TV falando porque o código genético do coronavírus é diferente, porque foi descoberto um novo código genético e tal, tá errado. O código genético é universal. Tanto é que é universal, é que o vírus, como que ele invade as nossas células e consegue se apropriar das nossas células para produzir as suas proteínas? É porque o vírus e as nossas células falam a mesma linguagem. Se a linguagem é a mesma, é porque o código genético é o mesmo. O dicionário que a minha célula e o vírus usa é o mesmo. É por isso que o vírus joga o material genético dele, no caso o RNA, dentro da minha célula, e minha célula produz proteínas para o vírus, porque eles acabam falando a mesma coisa. O código é o mesmo. Então, coloque na sua cabeça, o código genético é universal. E por último, queria mostrar para vocês o seguinte. Olha a tabela aí. Agora, essa tabela aí, bem coloridinha, nessa tabela você vai ver, aí embaixo, eu vou destacar aí para vocês, em azul, lê o que está escrito aí. Essa tabela está em português de Portugal, escrito codão, né? É códon, né, no nosso português. Metionina é o nome de um aminoácido. E está escrito também códon de iniciação, tá? O que isso significa? Que toda vez que for lido um material genético para se produzir uma proteína, sempre vai iniciar por esse códon, que é o códon AUG. Então, sempre o primeiro aminoácido a ser colocado na hora de montar uma proteína é a metionina. Não importa o que está escrito no material genético antes disso, não vai ser reconhecido, ou vai ser reconhecido, mas não vai ser lido para montar uma proteína. Na verdade, a proteína é montada no ribossomo e ele lê esse material genético, que é um RNA, ele vai lendo um monte de coisa. Quando ele chegar em AUG, ele sabe, opa, é aqui que eu começo a proteína, é aqui que eu vou começar a montar a proteína. Então, sempre o primeiro códon da leitura de um RNA para montar uma proteína é AUG, e o primeiro aminoácido a ser colocado na proteína é a metionina, tá? Mas continue olhando na tabela agora, mais para o seu lado direito da tabela, você vai ver lá, está aí destacado em vermelho, 3 códons que são, na verdade, os códons UAA, UAG e UGA.
vocês estão vendo destacado em vermelho aí, tá? Esses 3 códons, né, eles, olha o que está escrito aí, ó, códon de finalização ou stop códon, certo? Nas tabelas que você encontrar em inglês por aí, ou no seu material, se você tem algum sistema de ensino que você estuda aí, geralmente no seu livro, na sua apostila também tem essa tabela. Vai estar códon de fim, de finalização ou stop. Se nós temos um códon lá, que é o da metionina, para iniciar, nós temos 3 para parar, para finalizar. Então, quando está montando a proteína, o ribossoma está lendo essa fita de ácido nucleico, de RNA, e montando, colocando os aminoácidos. Quando ele encontra, em algum momento da fita, ou o AA, ou o AG, ou o GA, que você está vendo destacado em vermelho aí, significa que é hora de parar. Então, ele para de colocar aminoácidos e a proteína está finalizada, a proteína está pronta. Não importa o que esteja para frente, nem que o RNA ainda não esteja acabado, não foi terminada a leitura do RNA, tenha mais coisa escrita, mas a hora que ele encontra algum desses 3 aí, então ele vai finalizar e parar e vai terminar a leitura ou a tradução da proteína nesse ponto. Certo? Então essas são as características do código genético, tá? Separado aí para vocês, ok? Então, lembrando aqui, ó, primeiro, o código genético é organizado em trincas, em códons de 3 em 3, certo? Cada 3 letras ou 3 bases nitrogenadas significa um aminoácido, certo? Nós temos uma combinação de mais códons do que aminoácidos, temos 64 códons para 20 aminoácidos, tá? Isso significa que o código genético é redundante ou degenerado. Ele é universal, essa mesma tabela, esse mesmo sistema de significâncias, de decodificação, vale para todas as formas de vida. E nós temos códons específicos para iniciar a montagem da proteína, um códon, no caso, é o AUG, e 3 códons para finalizar, para terminar a proteína, que no caso são os códons o AA, o AG e o GA. Nesses 3 códons não se coloca nenhum aminoácido, que fique bem claro isso daí. A hora que são lidos qualquer um desses 3 códons, simplesmente não é colocado nada e para de produzir a proteína, chega-se ao fim dela, ela está pronta. Professor, entendi mais ou menos, tá? Mas eu não sei como isso funciona na prática. Então vem comigo que eu vou dar um exemplo, como é fácil, prático, tendo a tabela na mão, e você vai ter, eu acredito que na maioria das vezes eles dão uma tabela para você consultar, você vai brincar de olhar no ácido nucleico e montar a proteína. É super fácil, super simples, e se cair um exercício desse, você vai matar, você vai gabaritar. Então vem comigo. Então, pessoal, como eu prometi para vocês, está aqui, né, um exemplo que eu vou dar, né, para vocês entenderem como que você brinca com isso, né, como você mexe com essa questão do código genético. A ideia é você traduzir o que está escrito no DNA ou no RNA e produzir uma proteína. Mas como eu vou traduzir? Você tem uma tabela, você tem o dicionário na mão, tá? Então, aqui eu coloquei um DNA, hipotético, um trecho de DNA. Veja que esse trecho aqui, ai meu Deus, quanta letra, calma, não é difícil, vocês vão ver. Esse trecho de DNA, veja que esse DNA não é só esse pedaço, ele continua lá para cima, ele continua lá para baixo, né? Mas assim, eu peguei esse trecho que é o trecho que importa pra gente. A ideia é você pegar o que está escrito aqui e transformar na proteína. Né? E ver quais trincas correspondem a qual aminoácido e montando os aminoácidos na ordem certa para formar uma proteína. Aí você olha lá, bom, eu vou começar lá, né? E agora? Eu estou vendo T no meio do DNA e na tabela não tem T, eu tenho U's na tabela. Pois é, meu amiguinho, se você olhar na tabela, você vai ver, e se você der uma procurada na internet, a grande maioria, mais de 98% das tabelas que você vai encontrar são desse tipo que está sendo mostrada para você. É uma tabela de códons de RNA e não de DNA. Raramente num exercício, numa questão, o autor ele pode te dar uma tabelinha, alguma coisa com DNA, mas na maioria das vezes vai aparecer uma tabela de RNA.
E para usar uma tabela de RNA, você tem que olhar não no DNA, você tem que olhar no RNA. Como eu vou saber qual tabela é de DNA, qual tabela é de RNA? É simples. Se você observar T no meio da tabela, você vai saber que é uma tabela de DNA. Se você observar U no meio da tabela e nenhum T, como esta que está sendo mostrada para vocês, você vai simplesmente saber que é uma tabela de RNA. Tudo bem? Só que nesse ponto, tome um grande cuidado, meu querido coleguinha. Se você usar a tabela errada no ácido errado, vai dar tudo errado, tá? Então, presta atenção. Se for fornecido, o que é raro, uma tabela de DNA para você, você vai usar no DNA, geralmente na fita molde, que eu já selecionei aqui para vocês qual é a fita molde, que é essa da direita, e qual é a fita complementar, que é essa da esquerda. Vamos lembrar? O que é fita molde? É aquela que a partir dela se produz o RNA, certo? A fita complementar é como se diz o nome, é apenas um complemento, é a fita que pareia com a fita molde, né? Do ladinho dela aí. Agora, se for fornecido uma tabela como essa que eu mostrei para vocês, que é uma tabela de RNA, se você pegar a tabela de RNA e olhar no DNA e conferindo para montar a proteína, vai dar tudo errado. Você tem que olhar no RNA. Aí você fala para mim, mas professor, eu não tenho RNA, você só me deu o DNA. Cadê o RNA? Você, nessa altura do campeonato, é perfeitamente capaz de produzir, a partir de um DNA, um RNA. Você sabe como isso é feito. Se você não sabe, olha lá na minha aula de transcrição, certo? Que eu já expliquei isso daí. Mas, então, como que é esse processo? O RNA, ele é produzido a partir da fita molde do DNA. Então, ó, onde eu tenho um T, na verdade, na hora de produzir o RNA, vai encaixar um A. Onde eu tenho um A, vai encaixar um U. E onde eu tenho um C, vai encaixar um G. Então, o RNA começa a se formar aqui. Aqui, onde tem A, eu encaixo U. U, onde é T, eu coloco A. Certo? U, C pareia G, C, G. G pareia C, G pareia C, T, A. U, G, A. Pronto. A partir do DNA, eu produzi meu RNA mensageiro, no caso aqui, tá? Que é o RNA que eu vou usar para agora sim olhar na tabela e fazer a leitura. Beleza? Então, mas cuidado, uma coisa importante, vou destacar para vocês. Você vai fazer o RNA mensageiro a partir sempre da fita molde, nunca da complementar, senão vai dar tudo errado mais uma vez, tá? Então, pessoal, você vai perguntar para mim, mas como eu sei qual é a fita molde? Das duas, uma. Ou isso vai ser fornecido, vai ser falado para vocês, olha, a fita molde é essa, ou num exercício vão te dar indícios ou pistas para você descobrir. Ele nunca vai querer que você adivinhe do nada, não tem nem como. Tá? Ele vai te dar alguma pista ou vai falar, a fita molde é essa, como eu disse, a fita molde, eu fiz o meu DNA, fiz o meu RNA, produzi o meu RNA mensageiro, transcrevi ele a partir da fita molde, onde era T, eu fui colocando a sua base correspondente, complementar. T eu coloco A eu coloco U, C eu coloco G e assim por diante, como eu disse lá naquela minha aula de transcrição. Agora sim é hora de olhar no RNA e olhar na tabela para montar a proteína. E sempre olhamos de 3 em 3. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. 3 em 3. As 3 primeiras letras no RNA mensageiro são A, U, G. Pode ver aqui, eu destaquei. É o primeiro códon. E se você olhar lá na tabela, você vai ver lá, você vai achar, né, no meio da tabela, né, a primeira letra A, você vai na primeira coluna, depois segunda letra U, você continua na primeira coluna, né, a terceira linha, primeira coluna, né, e o G, que é a terceira letra, você achou lá, destacado aí na tabela, metionina, certo? Que, por coincidência, você já sabe, né, é o códon de iniciação, é quando começa a proteína. Então, voltando aqui, o que você vai colocar? O aminoácido metionina. Tá certo? Correspondente ao códon AUG. E você vai fazer os outros até terminar.
Cuidado, pessoal. Você vai poder achar aí que o segundo, agora eu comecei com A, agora eu vou começar com U, né? U, G, U. Não, está errado. Você não vai fazer isso. Por quê? Você pegou o primeiro códon inteiro, esse códon já ficou para trás, esquece ele. Agora você vai pegar, depois do G, o segundo códon, o segundo grupo de 3 letras, que é U, U, A, certo? E se você olhar mais uma vez na nossa tabela, vamos achar o UA, então, no caso, o UA está lá em cima, destacado aí, é o aminoácido leucina. Então, você coloca aqui, no segunda posição, a leucina correspondente a esse códon. Veja que eu estou começando a montar minha proteína já, né? Metionina é o primeiro aminoácido, leucina é o segundo. Vamos para o terceiro? Olha aqui o GG, né? Destacando o terceiro códon, a terceira trinca. O GG, se você olhar aí na tabela, vai estar lá do outro lado, é o triptofano, tá? Tá aqui então o triptofano colocado. Próximo aminoácido, eu vou colocar com o quarto códon. Cada códon um aminoácido, tá? Então, se são 4 códons, eu tenho 4 aminoácidos já. O quarto aqui é CCA. Olhando na tabela, CCA, tá lá, é a prolina, tá? Então, aqui vamos colocar a prolina. Agora, olha isso aqui, o último códon, o GA. E vamos procurar o GA na tabela. O GA está ali perto do triptofano. E o que está escrito? Está escrito FIN. Significa que existe um aminoácido que se chama FIN? Não. É aquilo que eu falei para vocês, é uma das características do código genético. Existem 3 códons específicos para terminar a proteína. E nesse códon não vai aminoácido nenhum. Então aqui o GA é o fim. Já era, beleza, é tchau, obrigado. Fim. Acabou a proteína, não precisa escrever fim, só estou colocando para você entender que terminou. Eu não coloco nenhum aminoácido aqui. Então, está formada a nossa proteína, tá? Com 4 aminoácidos, certo? Porque foram 4 códons aí que codificam aminoácidos e o último códon, né, de 3 letras, sempre, que não codifica nada, que determina o fim, tá? É assim que se brinca, entre aspas, com o código genético. É olhando os códons e montando. Não é difícil, é tranquilinho, é facinho. Uma última coisa, aqui nessa parte. Algumas vezes vão pedir para falar para vocês de RNA transportador. Quem é o RNA transportador? É quem traz para o ribossomo, que é onde está sendo montada essa proteína, os ingredientes para montar a proteína. Cada um desses aminoácidos. Quem trouxe a metionina até aqui? Quem trouxe a leucina até aqui para ser encaixada, o triptofano para ir montando essa proteína? Foram diferentes RNAs transportadores. E para eles virem na hora certa, encaixar no lugar certo e colocar o aminoácido na posição certa, primeiro, segundo, terceiro, eles têm que encaixar, na verdade, no RNA mensageiro, certo? E como que é esse encaixe? Na verdade, o RNA transportador tem uma região dele chamada de anticódon, não confunda. Códon, então, códon é um conjunto de 3 bases, 3 letras do RNA mensageiro. Anticódon é um conjunto de 3 bases do RNA transportador, que eu vou fazer em azul aqui. Então, veja, o RNA transportador, aqui na sua cauda, ele vem trazendo, logo no comecinho, quando começa a montar a proteína, ele vem trazendo a metionina. Mas na frente, na cabecinha dele aqui, esse é o RNA transportador, ele tem forma de alça. Ele tem 3 bases para encaixar certinho com o AUG. E para ter complementariedade, para encaixar certinho com o AUG, essas 3 bases devem ser U, não é T, porque é RNA, cuidado, U, aí U encaixa com A, e G encaixa com C. Então essa trinca UAC, que é perfeitamente complementar, que encaixa com A ou G,
no RNA transportador, chamamos de anticódon. Tá certo, pessoal? Então, códon para o RNA mensageiro, não confunda, e anticódon, 3 bases do RNA transportador. E cada RNA transportador que trouxe ou que vai trazer cada um desses aminoácidos aqui na sua região caudal, tem seu anticódon certo para encaixar com o códon do RNA mensageiro. Certo, pessoal? Fiz erradinho aqui, mas não tem problema, ó. Tem seu anticódon certo, né, para encaixar com o códon do RNA mensageiro. Se o códon é o UA, o anticódon complementar é AAU. O próximo RNA transportador vai possuir o anticódon ACC, que encaixa com o UGG. E o último transportador vai ter o anticódon GGU, que encaixa com o CCA. Por que o último? Porque aqui no códon de finalização, o UGA, que termina tudo, como ele não significa nenhum aminoácido, não tem transportador nenhum, porque não vai ser trazido nenhum tipo de aminoácido, certo? Com isso, a gente coloca todos os personagens aí ou quase todos os personagens, de uma síntese proteica. O DNA, que é onde está a receita original para essa proteína. O RNA mensageiro, que foi transcrito a partir da fita MOJ do DNA, com a receita a ser passada para o ribossomo. Os transportadores, que com seus anticódons encaixam certinho nos códons corretos. Os transportadores que trouxeram os aminoácidos corretos aí para montar essa proteína. E aqui nós temos a nossa proteininha de 4 aminoácidos montada na ordem correta a partir da receita inicial. Não se esqueça que tudo isso só foi possível a partir do quê? A partir da tabela do código genético que vocês têm em mãos para montar essa proteína. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto, é isso a respeito do código genético e como se usa ele. Agora, o próximo assunto é mutações. E quando acontecem ligeiras alterações aqui? É o que nós vamos ver agora. Mas, Henrique, que negócio é esse de mutações? Vocês já ouviram falar, até em filmes, né? Vocês que gostam de assistir filmes de super-heróis já devem ter ouvido falar de mutantes, de mutações. Na vida real, mutações nada mais são do que alterações no material genético. Essas alterações podem trazer consequências. Na maior parte das vezes, consequências não tão agradáveis. Muitas vezes até catastróficas. Por quê? No material genético nós temos a receita para fazer proteínas. A gente já viu isso daqui. Acontece que se eu mudar a receita, muda-se a proteína. E de repente a nova proteína formada acaba não tendo a função que ela deveria desempenhar e você perde aquela proteína importante que desempenhava uma função vital para você, fundamental, e você pode passar até problemas com isso. Né? Eventualmente, essa proteína pode se modificar e te dar uma característica diferenciada, é a origem da variabilidade, né? Que pode posteriormente, numa situação determinada, te dá alguma vantagem ou não. Mas na maioria das vezes essas mutações são deletérias. O que significa? Que as mutações promovem uma mudança no padrão de produção de proteínas e isso não é bom para você, porque de forma geral você já tem as suas proteínas funcionando do jeito que elas devem funcionar corretamente. Se você muda isso, alguma proteína muda o seu aspecto, muda o seu formato, muda a sua função, ela vai deixar de fazer o que ela deveria estar fazendo e você pode ter prejuízo com isso. Existem 2 tipos básicos de mutação, tá, gente? As chamadas mutações gênicas, que é o que nós vamos mostrar aqui nesta aula, e as aberrações ou mutações cromossômicas. As cromossômicas são mais severas, porque você tem um cromossomo, uma parte dele inteiro sendo afetado, e com isso você tem vários genes ao longo do cromossomo sendo alterados também. Isso pode provocar a alteração também de várias proteínas de uma vez, o que pode ser muito mais drástico. Mas o que nós vamos ver aqui são as mutações gênicas, que são pontuais. São mudanças que ocorrem no único gene que vai decodificar, que vai ter a receita para uma única proteína. Tá? Essas mutações acontecem naturalmente, espontaneamente. Nesse exato momento está acontecendo algumas mutações em vocês. Sério.
Só que a maioria dessas mutações são rapidamente ou facilmente corrigidas pelo organismo, então muitas vezes elas passam despercebidas, mas algumas podem ficar. E a alteração desse gene pode alterar algumas proteínas, essas proteínas podem ser fundamentais e algumas delas podem causar efeitos bem desagradáveis, como doenças, tipo câncer, por exemplo. Outro exemplo de mutação, que eu já dei na aula de proteínas, é a mutação, uma simples mutação, a mudança de uma única base nitrogenada, uma única letrinha do DNA, que muda totalmente o efeito ou muda totalmente o resultado final da proteína, né? Causando um problema sério. Exemplo, a mutação para anemia falciforme. Um único par de bases nitrogenadas é mudado nessas pessoas, muda-se a proteína hemoglobina, troca-se um único aminoácido, a proteína perde sua forma original, perde sua função original, que é carregar oxigênio, e nos casos mais graves da doença, isso pode levar a pessoa até a morte, justamente pelo fato da hemoglobina não estar transportando corretamente oxigênio para os tecidos do organismo, isso porque mudou a proteína e isso porque mudou o DNA originalmente. Então, vamos ver na prática, usando então isso que a gente acabou de aprender do código genético, né? Vamos entender como que elas agem na prática. Então lembra aquele mesmo DNA que a gente trabalhou, que produziu aquele RNA mensageiro, a fita molde produziu o mensageiro, né? Esse mensageiro ele tinha os códons, né, que olhando na tabela, né, formavam, né, os aminoácidos na sequência correta, esses aminoácidos trazidos pelos RNAs transportadores. Pois bem, então vamos lá agora. Olha o que eu coloquei aqui. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu escolhi, eu quis dessa forma. Eu determinei que aqui na posição, nesse A, que ele fosse trocado. Isso é uma mutação. Mutação significa mudança. Então, houve uma mudança de A para C. De adenina eu troquei por uma citosina. Troca-se o par todo, geralmente. Então, se aqui é C, aqui do outro lado, C não pareia com T, ele só pareia com G. Então, eu troco o par AT, tiro e coloco o par CG. Isso pode ser induzido, inclusive, por substâncias químicas, radiação e outros agentes mutagênicos. Lembrando que pode acontecer naturalmente, né, durante a duplicação do DNA, mas alguns agentes mutagênicos, como eu disse, substâncias, radiação, dentre outros, alguns vírus, inclusive, podem provocar isso. Isso pode ocorrer induzido por esses agentes. Mas não é o assunto de hoje. Vamos ver lá. Troquei AT por CG. O RNA formado vai ser o mesmo? Bom, até aqui, as 5 primeiras bases, né, da fita molde vão produzir um RNA mensageiro com as mesmas 5 primeiras. Mas aqui onde era T, e no RNA original fora colocado um A, não vai ser mais A, porque agora é um G. Então os RNAs produzidos a partir de agora vão ter G pareia com C. Logicamente, esse RNA transportador não vai ser mais o que tem o anticódon AAU aqui. Esse vai ser o mesmo, mas esse vai mudar de AAU. AAU encaixa com UUA, mas AAU não encaixa com UUC. Então vai ter que ser um outro transportador para encaixar lá com o G. E esse transportador será que vai trazer o mesmo aminoácido? Como que a gente sabe? Olhando na tabela. Mas agora toma muito cuidado, hein, pessoal? Antes de olhar na tabela, você não vai olhar o transportador. Você sempre olha no RNA mensageiro para conferir na tabela. É sempre nesse que você olha, não importa quem é o transportador. Então vamos ver a tabelinha lá, pessoal? Então, na posição A, o G não muda, né? Porque não mudou nada, que é metionina. Agora, na posição, né, original, era UUA, né? UUA, a gente sabe que é leucina. Mas, na nossa mutação aqui, passou a ser UUC. Ou seja, de UUA para UUC, mudou o aminoácido de leucina para fenilalanina. Olha com atenção aí na tabela. Então o aminoácido colocado aqui não vai ser mais leucina, vai ser fenilalanina, certo?
Consequência, mas só mudou um aminoácido. Lembra que eu falei na aula de proteínas? Mudou um aminoácido, muda tudo. A proteína inteira perde sua forma, sua função, e isso pode comprometer a atividade, a função dessa proteína, podendo levar a sérias consequências, como na anemia falciforme. Tudo bem, pessoal? Continuando, pessoal, eu vou agora jogar outra mutaçãozinha, tá? No mesmo ponto, né? No sexto par, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sexto par de bases, eu tinha trocado AT anteriormente por C e G. Agora eu vou trocar AT por G de um lado e C do outro. Mas dá na mesma. Será? Vamos ver rapidinho aí. Se eu troquei aqui por G, do outro lado tem que ser C. Ok? Tá. O RNA montado, logicamente, nessa terceira trinca, nesse terceiro códon, não vai ser mais o A. O C, na hora de montar, quando tem o C no DNA, no RNA se coloca G. Então, o segundo códon ficou o UG. Agora, o RNA transportador de A a U, ele passa a ser outro transportador, agora AAC. Agora, o que é importante? Vamos ver na tabela, né, que aminoácido eu vou colocar aí. Então, AUG, né, primeiro aqui, vamos ver na tabela, é a metionina, então esse não muda. Então, você olha na tabela que a metionina não muda, né? Agora, o próximo, que era, né, o A para leucina, né, originalmente, passa a ser o UG. E o UG serve para qual aminoácido, pessoal? Se você olhar aí na tabela, a gente vai trocar o UA, a gente vai trocar leucina por UG, então a gente troca leucina por leucina, ou seja, eu troco, é o famoso trocar 6 por meia dúzia. Então, na prática, houve a mutação? Houve. Mas mudei a proteína, metionina, leucina, tal, só mudou aqui, mas eu troquei leucina por outra leucina. Ou seja, mudou na prática alguma coisa a proteína? Não. Esse tipo de mutação é a chamada de mutação silenciosa. Ela ocorre, mas como tanto o códon UA serve para leucina, como o UG serve para leucina, isso não muda nada. Então a pessoa ela até de repente sofreu a mutação, o indivíduo, mas nem se deu conta disso, porque a proteína é a mesma, desempenhando a mesma função e está tudo bem. Nossa, professor, que legal! Isso só é possível por causa de uma coisa. Porque o código genético é redundante ou degenerado. Lembra que eu falei? O mesmo aminoácido pode ter mais de um códon. Isso nada mais é, pessoal, do que uma proteção contra mutações. O fato de um mesmo aminoácido ter vários códons, se eu mudar de um códon para outro, muitas vezes não vai mudar o aminoácido, não muda a proteína e o cara pode ser feliz sem maiores problemas. Olha que bacana. Então, lembra que eu falei? Código genético ser redundante ou degenerado não necessariamente quer dizer algo ruim, é algo bom, é na verdade uma proteção contra mutações, certo? Mas tem um tipo de mutação, essa sim não é tão legal assim, é a última que eu vou deixar para vocês agora, que é uma mutação que vai causar estrago. Então, vamos lá, vem comigo. Pessoal, por que o último tipo de mutação que eu deixei para vocês é o mais terrível? É a mutação por deleção. Deleção é deletar, apagar, ou seja, eu tirar e não substituir por nada. Todas as outras que eu mostrei para vocês é uma mutação por substituição. Agora vai ser por deleção. Ou seja, lembra aquele sexto par de bases, AT? Eu simplesmente vou apagá-lo do mapa e esse tipo de mutação existe, certo? Não existe mais. De T pula do quinto par, pula para o sétimo já, né? Gruda aqui de novo, né? Sai essa parte do DNA, ele se cola de novo, né? Ele se junta e continua normal aqui. O problema é que se eu apagar aqui, na hora de montar o RNA, esse aqui também não vai existir mais, certo? E qual vai ser a questão? A questão é que na hora de fazer a leitura do RNA, ele vai ler de 3 em 3, não vai? Então, o primeiro vai ser lido normal, né? Que é o primeiro códon mesmo.
O segundo, ele lê 2 só. Não, ele sempre lê 3. E como essa terceira letra aqui, o A, não existe mais, porque foi deletado, olha o que nós vamos ter. Em vez dele ler o A como no original, ele vai ler U. E aí no próximo, aí começa a dar muito problema, porque no próximo, em vez de ler o original, o códon original, que é UGG, ele vai começar a partir do próximo, porque ele já leu o U para o segundo códon aqui, né? AUG, U, e agora ele vai ler não o UG, ele vai ler o próximo diferente também, GGC. O quarto, que seria CCA, não é mais CCA, ele lê a partir desse segundo C aqui, ó, que vai ser CAU, e assim por diante. Vai continuar lendo esse RNA mensageiro até encontrar um códon de finalização. Na prática, vamos ver como que vai ficar essa proteína. A AUG, a gente sabe que não muda nada, é metionina. Olhando aí na tabela, você sabe que a AUG é metionina, não muda nada. Porém, se você olhar aí na tabela, o segundo, agora olha aqui comigo na lousa, antes da tabela, o A era leucina. Agora sim, olha na tabela. Mas agora eu tenho U, que olhando na tabela é fenilalanina. Ou seja, é outro aminoácido. Então aqui de leucina a gente troca por fenilalanina. Então se você olhar aí na tabela, o códon GGC agora não é mais o códon para triptofano. GGC é o códon aí para glicina, onde está destacado aí na tabela. Como vocês podem ver aqui, já coloquei aqui o aminoácido glicina diferente do triptofano. O próximo, aí que você vai ver na tabela, antigamente, antes da mudança aí dessa mutação, era o códon CCA aqui, né? Só que agora, com a deleção, vai um para frente sempre, virou o códon CAU. Se você for na tabela, então veja que o CCA original era a prolina, mas mudamos para CAU, e se você procurar aí na tabela, o códon CAU é o códon para o aminoácido histidina. Então, em vez de prolina, a gente coloca na proteína histidina. E por aí vai, pessoal. Essa proteína nova vai continuar sendo montada porque o RNA não acabou e não temos o códon mais de finalização. Lembra que o GA era o códon para fim, mas agora não é mais. Agora o códon, né, ele continua, era GA alguma coisa e vai montar a proteína bem diferente da proteína original. A proteína original era metionina, leucina, triptofano, prolina e acabou. Agora a proteína original, agora a proteína modificada por essa mutação por deleção, vai ser metionina, fenilalanina, glicina, histidina, completamente diferente e vai continuar e vai terminar Deus lá sabe onde. Então, pessoal, essa mutação vai provocar a formação de uma proteína muito mais diferente do que nas mutações por substituição. Então, quando eu troco uma base por outra, embora possa haver uma mudança aqui, ela ainda é uma mudança menos drástica. Quando eu retiro uma base ou adiciono uma base, tem a mutação por adição também, que a mecânica é a mesma. Na verdade, eu desloco para trás ou para frente todas as bases posteriores que vêm depois dela. Então, tudo que está da deleção ou da adição de um novo par de bases para frente, lá no resultado final da proteína, tudo vai mudar. Então, a mudança na proteína é muito mais intensa, é muito maior. Tá? Então, lembre-se que esse tipo de mutação gênica é o mais deletério, porque muda mesmo, e aí a proteína de fato perde toda a sua função original, né? E isso pode ser grave em vários aspectos. Tudo bem, pessoal? Essa foi minha aula de código genético e mutações, tá? Que a gente trabalhou essa questão das mutações também utilizando o código genético. Eu sei que é uma aula extensa, eu sei que ela é cansativa, mas a gente precisa de amarrar todo esse conhecimento
para você ir tranquilo fazer seus exercícios, fazer seu teste, fazer o vestibular, o Enem ou qualquer outro tipo de prova onde esse assunto pode cair. E geralmente cai. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.